E esses dados do CAGED, do PNAD e da PNAD, né, funcionam como sinais para o Banco Central calibrar a taxa de juros. A gente sabe que o Banco Central depende muito desses dados e deixa muito claro que aguarda esses dados para tomar as decisões. E tem muita expectativa sobre as decisões do BC. Vamos conversar então com o Carlos Honorato, professor da FIA Business School, que vem conversar com a gente agora neste último Morning Call de 2025. Nosso parceiro aqui desse ano. Muito bem-vindo, Honorato, mais uma vez. Um bom dia para você. Olá, Muriel, um grande prazer falar com vocês aí nesse finalzinho de 2025, né? Um ano divertido, para dizer o Divertido. mínimo. É uma boa definição para o ano de 2025, Honorato. E aí eu queria muito entender um pouco da sua avaliação sobre esses dados da PNAD contínua e do CAGED, porque a PNAD mostrou, no fim das contas, um cenário de emprego muito positivo, a gente vendo um cenário de emprego muito aquecido ainda. Mas a gente vê o CAGED mostrando talvez um cenário diferente. Queria entender um pouco dessa diferença. Como é que você avalia? Olha, a gente tem que observar que o mercado de trabalho ele mudou muito nos últimos anos, né? Então a PNAD ela está muito relacionada com a ocupação das pessoas. Então hoje as pessoas são ocupadas não só no emprego formal, né? Elas têm outras atividades. Se você perguntar para alguém se ela está trabalhando ou não, não necessariamente ela tem um emprego, mas ela tem um trabalho, tem uma atividade. Quer dizer, isso vai desde alguém que é formalizado na CLT até alguém que é um trabalhador de aplicativo ou alguém que tem as suas atividades próprias. O CAGED, ele é mais formal, né? Ele está relacionado aí ao emprego registrado efetivamente, que já nem é a maior parte da população. Então a gente tem que ter um olhar cuidadoso com isso, porque quando a gente está falando de população ocupada, eu tenho que largar um pouco aquele conceito de emprego, né? Aquela lógica de que eu trabalho para alguém ter uma carteira assinada, mas é a lógica do trabalho, efetivamente, de que as pessoas estão ocupadas e tendo uma remuneração. Por isso que no final, acho que o indicador acaba sendo positivo da gente estar num nível de desemprego o mais baixo aí dos últimos anos, o mais baixo da série histórica. Pois é, e aí queria entender um pouco de que tipo de recado isso passa para o Banco Central. A gente estava falando agora há pouco e a gente sabe da necessidade do Banco Central em realmente depender desses dados. A gente sabe que o Banco Central, Gabriel Galípolo deixa isso muito claro, porque ele fala que ele é muito fã de guidance como um todo, e se ele dá um guidance, ele quer seguir o guidance, por isso que a gente percebe que o BC não tem dado absolutamente nada. Tem muitas dúvidas com relação ao movimento para janeiro, mas eu queria entender como é que você enxerga agora com os dados de CAGED e PNAD contínua, se a gente pode esperar talvez um corte de juros já em janeiro ou só na segunda reunião do ano que vai acontecer em março. Olha, o Banco Central tem defendido muito uma frase que ele não pode ser mais realista do que o rei, né? O que que eu quero dizer com isso? Ele tem uma meta de inflação, né? Os guidances são importantes, então você tem aí emprego, a própria taxa de inflação, o câmbio, que são elementos fundamentais. Nós conseguimos trazer a inflação para dentro da meta, né? Dentro da banda da meta ali esse ano. Então, eu creio que a taxa de juros no Brasil hoje está muito alta, né, em relação ao que a gente está vivendo em termos de inflação. Se o Banco Central começar a se apegar em certos detalhes, né, porque a população, o desemprego está muito alto, ou o nível de renda está aumentando, e ele mantiver essa taxa de juros, você pode criar um problema pelo outro lado, que é um grande endividamento das famílias, um grande endividamento das empresas, uma falta de investimento, que é justamente o investimento que vai gerar novos postos de trabalho, a possibilidade de que isso se mantenha sem um decréscimo da economia. Então seria muito bem-vindo um corte de juros já agora em janeiro. Ninguém está defendendo um corte gigantesco, 0,25, 0,5 já seria suficiente. Mas o perigo de você continuar com essa taxa de juros muito alta é que na hora que você começar a baixar, de repente o remédio foi forte demais para o paciente. Então o Banco Central tem que olhar essas tendências, é óbvio, mas a gente está com a inflação dentro da meta. Então não há por que a gente também manter uma taxa de juros tão alta, né, tão fora do normal para os consumidores e para as empresas, principalmente, porque o endividamento vai aumentando. E aí sim, lá na frente, você corre um risco de criar um problema econômico, uma desaceleração muito mais forte do que o que se pretendia, né?
Eu vou aproveitar que você é professor também para a gente falar um pouco sobre esse cenário, porque muita gente se confunde. Eu acho interessante essa explicação, ouvir essa explicação sempre de economistas, de especialistas, sobre a diferença e quando a gente fala, por exemplo, de um cenário de emprego muito aquecido, por que isso pode ser preocupante quando a gente está num cenário de uma inflação, quando busca uma inflação dentro do teto da meta? Eu trabalho muito com cenários e justamente uma das coisas que eu acho que a gente tem que tentar trabalhar é com cenários alternativos, né? Então, se acontecer alguma coisa, o que que eu faço? Se acontecer outra, o que que eu faço, né? Veja, a ocupação das pessoas, né, é o que faz com que a economia funcione, quer dizer, que você tenha renda, que as pessoas tenham possibilidade de consumir. À medida que você tem um desemprego muito baixo, qual que é a tendência? O próximo passo é você ter aí um aumento da renda, né? Porque você vai precisar pagar, as empresas vão precisar pagar mais para contratar gente que está fora do mercado ou atrair pessoas de outras posições. E é esse aumento da renda, né, esse aumento dos salários é que acaba gerando um impacto inflacionário, um dos fatores que gera um impacto inflacionário. Então, quando você começa a ter essa pressão de ausência de ociosidade na economia, os preços dos salários tendem a aumentar e com isso a pressão inflacionária também aumenta. Por isso que o Banco Central ele tem uma obrigação aí de tentar manter a meta e o único mecanismo que ele tem, ou o mecanismo mais forte que ele tem, é aumentar os juros, porque aumentando os juros ele segura a atividade econômica, segurando a atividade econômica, você segura os preços também, não é? Então, essa é a relação básica que a gente tem aí. O que a gente não pode deixar é que justamente o desaquecimento seja muito forte, né? Eu sempre costumo comparar que os juros é como se fosse um remédio com ação retardada, né? Aquele remédio que demora para fazer efeito. E quando ele começa a fazer efeito, para você tirar o medicamento, talvez demore um pouco. Então, por isso que se a gente mantiver a taxa de juros muito alta por muito tempo, o impacto na atividade econômica e até no aumento do desemprego pode ser muito alta. E a gente não pode esquecer que nós estamos entrando num ano eleitoral, né? Que o governo está vivendo, teoricamente, economicamente, um bom momento agora, só que esse bom momento precisa estar lá na hora das eleições. Então, não é só uma análise conjuntural, é óbvio que o Banco Central tem que ser técnico, mas é um momento político também que vai influenciar aí, principalmente as pressões em cima das decisões do Banco Central. Muito bem, Carlos Honorato, professor da FIA Business School. Obrigada mais uma vez, viu, pela conversa aqui com a gente e espero que você volte mais vezes em 2026 nessa parceria aí para a gente continuar ouvindo as suas avaliações e expectativas para o ano que vem. Eu agradeço, tem sido sempre um prazer participar, sou um fã do trabalho de vocês e desejo a todos os nossos espectadores aí um excelente 2026 e nos vemos ano que vem, né? Que é logo daqui a pouquinho. Nos Bom vemos ano que trabalho aí no fim vem. do ano. Obrigado, Norato. Uma boa virada, um feliz ano novo para você por aí.